Olá, irmãos, seja muito bem-vindo a mais um Pão Semanal. E hoje nós vamos falar sobre menos preocupação, mais confiança em Deus. Irmão Lucas, menos preocupação, mais confiança em Deus? Sim, nós vamos falar aqui hoje sobre o verdadeiro cristão. O que o nosso mensageiro fala sobre o verdadeiro cristão? Mas antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão, a nossa meditação nesses poucos minutos, eu gostaria que você compartilhasse o nosso vídeo para que ele alcance mais pessoas, curtisse, colocasse aí um comentário, o que você tem achado dos nossos vídeos, coloca um amém, um Deus te abençoe, encaminha para aquele amigo, aquela amiga, e aí vamos dar início aqui ao nosso assunto. Como leitura base, sobre esse tema, menos preocupação e mais confiança em Deus, eu abri a Bíblia aqui em Filipenses, livro de Filipenses. Hoje os aparatos estão aqui próximos, nós temos uma mesa aqui. Filipenses 4, 6, 7. É um versículo muito conhecido, A minha Bíblia, ela é a tradução King James, então se você tiver a João Ferreira de Almeida aí, você vai notar uma certa diferença, mas o geral, o resultado é o mesmo. Filipenses 4, 5, 6 diz assim, 4, 6 e 7. Por nada estejais ansiosos. Ansiedade vem também de preocupação. Nós sabemos que a ansiedade é medo do futuro, está relacionado a algo que está por vir. Nós já estudamos isso em outro episódio aqui. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Aqui a Bíblia está nos ajudando a preocupar menos com as coisas e confiar mais em Deus. Irmão Lucas, mas como assim? Por nada estejais ansiosos. A gente não se preocupar tanto. Nós tendemos a ficar inquietos quando nós estamos preocupados com algo. E aí eu pesquisei aqui o significado de preocupação. Pode parecer óbvio para você, mas é interessante quando nós procuramos mesmo, o significado da palavra. E olha que interessante. Opinião antecipada. Então a preocupação, ela é uma opinião antecipada de algo. Você já, isso vai acontecer, isso aconteceu, isso está para acontecer, e aquela preocupação ali, aquela coisa já começa a incomodar você, seja uma conta que você tem para pagar, seja um trabalho, seja uma situação que você precisa resolver, seja uma enfermidade, algo que está te atrapalhando na sua crença, na sua fé, está te atrapalhando no seu caminhar da vida cristã. Vamos comigo aqui. Ideia fria e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Então é uma perturbação, perturba o espírito. E aí vocês já vão entendendo quão importante é de nos preocupar menos e confiar mais em Deus. Nós lemos aqui no versículo que diz assim: e pelas vossas petições são conhecidas diante de Deus. Nós devemos falar com Deus o nosso problema, falar para Deus o que está nos preocupando e confiar que Deus é poderoso para resolver essa situação. Continuando aqui no significado, perda de tranquilidade. E aí a gente aprende que o cristão
ele carrega os frutos do Espírito: paz, benignidade, a longanimidade, entre outros. E a gente acaba de ver que a preocupação, ela também é uma perda de tranquilidade. Então você que é um cristão muito preocupado, você perde a tranquilidade. A gente aprende na mensagem Amor Divino que o cristão ele deve ter 5 atmosferas. Uma atmosfera suavizante, uma atmosfera de cura, uma atmosfera com nossos corações em constante oração, uma atmosfera de amor pelo próximo, uma atmosfera consoladora. Imagina você extremamente preocupado com algo que nem aconteceu ainda. Como que nós vamos carregar essas 5 atmosferas? Tendo perda de tranquilidade. A gente acorda já preocupado. Um filho, a filha, o esposo, a esposa. E aí eu quero trazer para a nossa reflexão aqui um outro versículo que diz assim, está no livro de Provérbios, também muito conhecido, Provérbios 3, 5, 6. Diz assim: confia no Senhor com todo o seu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconheço e ele direcionará as tuas veredas. Irmãos, quando nós estamos preocupados, nós tendemos a tentar resolver os nossos problemas, as nossas preocupações com o nosso próprio entendimento. O rei Saul, o grande rei Saul, nós já falamos sobre ele aqui também em outra oportunidade, ele estava preocupado com o sucesso de Davi. E quando de repente ele ouviu um canto, aquelas mulheres cantando, ele pensou demais, caiu no seu próprio entendimento e achou que Davi estava contrário a ele. Nós temos outros casos aqui, eu poderia citar outros casos para vocês, onde tendemos a cair nos nossos próprios pensamentos. Então, o que esse versículo aqui, o que Provérbios fala para a gente? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Deus ele é poderoso para resolver esse problema aí. Deus ele é poderoso para mudar esse quadro. Ah, irmão Lucas, mas eu estou nessa situação aqui, eu estou muito preocupado. Irmão, Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Uma vez eu estava preocupado, ali por meus 18, 19 anos, eu estava na igreja, num culto, numa escola dominical, eu estava filmando e aí eu estava precisando de um emprego, precisando de que uma porta se abrisse para o trabalho. E aí ele começou a oração, o pastor Weber Júnior começou uma oração, todos os irmãos fecharam os olhos. Eu, como estava filmando, o câmera geralmente ele não fecha os olhos, mas eu fechei os olhos ali. E na hora o pastor Weber Júnior ele falou assim: peça qualquer coisa. E na hora veio no meu pensamento um desejo, um emprego. E no mesmo momento, irmãos, Deus respondeu através do pastor Júnior. O pastor Júnior clamou: um emprego? Jesus é o dono do ouro e da prata. E naquele momento ali eu percebi que era uma resposta para mim. E no dia seguinte você aguarda. Nossa, Deus falou comigo, e aí você aguarda essa experiência, algo acontecer. Irmãos, na semana eu recebi uma ligação, uma oportunidade de emprego. Então eu estava preocupado, mas aquela confiança em Deus falou mais do que a preocupação. E esse é o nosso tema de hoje: menos preocupação e mais confiança em Deus. Para fechar, eu gostaria de ler aqui um parágrafo da mensagem Por que as pessoas são tão inconstantes? Parágrafo 34, metade dele, para nós encerrarmos, diz assim: a fé, ela despertou pela graça, ela ouviu e eu disse. O que o profeta ali estava falando. A fé cristã,
é baseada solidamente sobre o descanso. Isso é certo. Um cristão não fica agitado. Um cristão não corre de um lado para o outro. Um cristão não discute e se encoleriza ou se preocupa com as coisas. O cristão, ele repousa. Está tudo acabado. Está tudo consumado para o crente no Calvário. Isso é certo. Podem vir doenças e decepções. Mas o cristão descansa sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que ele realizou. Sabendo que não importa o que é ou o que pareça, não há doença, nem tristeza ou morte, não há fome em qualquer lugar, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso, irmãos. Apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser. A âncora segura. Irmãos, que nós possamos descansar em Deus, porque tudo foi conquistado lá no Calvário. Nós possamos ter menos preocupação e mais confiança em Deus. Eu espero que essa simples reflexão faça sentido para você, faça sentido onde você estiver, a situação que você está passando. Reflita sobre isso e eu desejo que Deus te abençoe.